Boa tarde. Bem, hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações de integrais, tá? Na aula passada a gente falou sobre duas técnicas de integração. Hoje a gente vai falar sobre volume, que é uma dentre muitas aplicações da integral que nós temos, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir falar mais sobre outras aplicações, mas vamos dar ênfase a ela, tá? E o nosso intuito hoje é tentar calcular volume de sólidos de revolução, tá? Sólidos de revolução são sólidos que podem ser gerados através da rotação de uma região em torno de uma reta, né? No ensino básico a gente estuda alguns sólidos de revolução, como por exemplo a esfera é um sólido de revolução. Você pega um círculo e gira ele em torno do diâmetro dele, você obtém a esfera, tá? Pode até pegar um semicírculo e gira ele em torno do diâmetro, você obtém a esfera. O cone reto, por exemplo, cone circular reto, você pega um triângulo retângulo, gira em torno de um dos catetos, você obtém também o cone circular reto, tá? O cilindro reto também é um sólido de revolução. Então nós temos alguns sólidos de revolução e o nosso intuito é verificar como que a gente pode calcular volume de sólidos de revolução mais gerais usando cálculo, tá? Mas para isso a gente pode até começar com um sólido que não é de revolução, tá? Vamos pegar um sólido mais ou menos como esse. É claro que não está bem precisa essa representação geométrica, porque eu precisaria de um outro eixo aqui, né, para representar. Não faz muito sentido a gente representar uma figura tridimensional num plano bidimensional, tá? Mas como nós ainda não estamos lá em cálculo 2, para os nossos interesses, isso aqui vai ser suficiente, tá? Então imaginemos que nós temos um sólido e eu estou delimitando ele nesse intervalo AB, e o meu intuito é calcular o volume dele. O primeiro conceito que a gente precisa ter é o conceito de seção transversal em um sólido, que é o caso de nós pegarmos, por exemplo, um plano. Imagina que eu pego um plano e faço um corte aqui, intercepto esse sólido com esse plano e efetuo um corte nele aqui. Você deve concordar comigo que a interseção, não sei mais ou menos como é que vai ser o formato, mas a interseção desse plano alfa com o sólido vai gerar uma região plana, mais ou menos como essa, e a essa região nós damos o nome de seção transversal. Tudo bem? Aqui deixa eu mostrar o slide aqui para vocês. Aqui o desenho fica bem melhor, tá? Então, eu tenho aquele sólido, peguei aquele plano ali PX, que é um plano que passa aqui num ponto X qualquer, no intervalo AB, tá? Pertencente ao intervalo AB. E a interseção desse plano com esse sólido gera essa região aqui que está pintado meio de rosa, que é o que a gente chama de seção transversal, tá? Essa seção transversal, ela vai ter uma certa área dependendo de onde eu fizer o corte no sólido. Se eu fizer esse corte mais para cá, eu vou ter uma outra área. Se eu fizer esse corte mais para cá, eu vou ter uma outra área para a seção transversal. Ou seja, para cada ponto X no intervalo AB, eu vou ter uma área correspondente. A área da seção transversal correspondente a esse ponto. Ora, essa relação é uma função. Se para cada X eu tenho um único valor da área, então eu tenho uma função. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, A de X, porque esse A de X é a área da seção transversal referente ao plano que passa nesse ponto X aqui, e X pertencendo ao intervalo AB. Tudo bem até aí? Então esse A de X aqui é uma área que vai variar de acordo com a variação de X, tá? Bom,
A minha ideia vai ser a seguinte. Vocês lembram lá da definição de integral de Riemann? O que foi que nós fizemos lá na integral de Riemann? Nós olhávamos para a curva definida no intervalo, tomávamos uma partição desse intervalo, né? Dividíamos o intervalo original, e eu olhava para os retângulos em cada intervalo, somava a área dos retângulos, passava o limite e via que isso convergia para uma integral, né? O que nós vamos fazer aqui é algo muito, muito similar ao que nós fizemos na integral de Riemann. E, na verdade, todas as aplicações elas giram em torno dessa ideia, da ideia de Riemann, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o sólido. Imagina aqui o sólido. Definido aqui no intervalo AB. Tá? Eu vou tomar uma partição do intervalo AB. Tomei a partição. E para cada ponto desse que eu tomei, para que esses pontos dividam o intervalo, eu vou olhar para o plano que passa em cada ponto desse. Cada plano desse vai fazer um corte no meu sólido. Concorda com isso? Eu vou ter um plano que vai passar aqui, ó. Eu vou ter um outro plano que vai fazer um corte bem aqui, ó. Vou ter um outro que vai fazer um corte aqui. E assim por diante. Para cada ponto desse, imagina que isso aqui está lá por trás, tá? Eu vou ter um cortezinho. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Olha só, aqui no slide o desenho mais uma vez vai ficar melhor para vocês visualizarem. Olha lá. Imagina aquelas fatias, aqueles cortes. Tudo bem? Para cada fatia dessa, em cada fatia dessa, eu vou considerar o seguinte. Vocês lembram lá que nós fizemos na definição de Riemann? Nós dividíamos o intervalo em subintervalos. E para cada subintervalo eu tomava um ponto amostral. Lembra? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tomar um ponto aqui, por exemplo, nesse intervalo. Vamos supor que isso aqui é o xi menos 1 e esse aqui é o xi. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de xi asterisco, que vai ser o ponto amostral referente a este intervalo. Tá bom? Então, olhando somente para esse intervalo, eu vou olhar para a seção que passa referente a este ponto. Tudo bem? Então, eu vou olhar para essa seção transversal aqui, ó. Essa seção aqui, ela tem uma área. Ok? E aí eu vou olhar para a fatia que tem a seguinte característica. Ela tem esse comprimento daqui para cá, ó. E a seção transversal que passa no ponto x e asterisco, eu vou considerar como se fossem as bases dessa fatia. É como se eu tivesse uma espécie de cilindro. Um cilindro, mas não um cilindro de base circular. Tá? Vocês olham essas fatias aqui, ó, no slide. Volta lá. Olha, cada fatia dessa é como se, olha para essa pequenininha aqui, ó. É como se fosse um cilindro, mas não um cilindro de base circular, como a gente está acostumado. Um cilindro com uma base irregular. Se eu olhar esse caso aqui, ó, olha, eu tenho a fatia, que é o que a gente vai chamar daqui a pouco de disco, e aí eu estou olhando para essa base de referência ao ponto xi asterisco, que é o ponto amostral nesse subintervalo. Tudo bem? Então, deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui aquela fatia. Deixa aí o slide só para eu... Tá algo assim. Tá? Mais ou menos aqui assim. Então eu estou olhando
para essa base aqui, ó, de referência. Aqui é a área, essa seção aqui, a área dela é A referente ao ponto X e asterisco. Tudo bem? Alguma dúvida? Como isso, só voltar lá no slide de novo, que fica melhor para eles visualizarem. Como é que eu posso calcular o volume daquela fatia, o volume daquele disco? Se eu considerar aquele discozinho como uma espécie de cilindro, só que não de base circular, de base irregular, eu posso calcular o volume daquela fatia como o volume do cilindro. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura, não é isso? Então, olha só, o volume, agora pode voltar para cá, tá? O volume do iésimo disco, o volume desse disco aqui, que é esse que eu estou pintando aqui, mais ou menos, ele vai ser a área da base dele, que eu vou adotar como essa daqui, a área no ponto x e asterisco, vezes a altura dele. A altura dele é esse tamanho daqui para cá, porque ele está deitado. O natural seria a gente desenhar ele assim, ó. Mais ou menos, tá? Tá meio feio, mas tudo bem. Tá? Então, aqui seria a área da base e aqui seria a altura. Tudo bem? E esse tamanho é esse aqui. E esse tamanho é o comprimento desse intervalo. Esse intervalo tem comprimento ΔX. Eu vou adotar, sem perda de generalidade, os intervalos de mesmo comprimento, tá? Então, aqui vai ser ΔX. Então, o volume dessa fatia vai ser a área da base vezes a altura, ΔX. Este é o volume dessa fatia. Só que eu vou fazer isso para todas as fatias. Ou seja, eu vou somar o volume dessa fatia, o volume dessa, o volume dessa, o volume dessa, o volume dessa, o volume dessa. A soma desses volumes será uma aproximação para o volume do sólido que eu estou querendo calcular. Tudo bem? Então, o volume do sólido que nós queremos calcular, ele pode ser aproximado pelo somatório, com I variando de 1 a N, dos volumes das fatias, que é área no ponto x e asterisco, vezes ΔX. Pergunta, a soma desses volumes vai ser exatamente o volume do sólido que eu estou querendo calcular? Não, vai ser uma aproximação. Como que eu faço para melhorar essa aproximação? Eu divido cada vez mais o meu intervalo. Se eu pegar agora fatias de comprimentos de alturas menores, então eu vou ter fatias mais fininhas, mas quando eu somar esses volumes, a aproximação fica melhor. E aí a tendência vai ser fazer com que essa soma, quando chegar no infinito, tenda ao volume que eu estou querendo calcular, tá? Então, o volume do sólido que eu estou querendo calcular, ele vai ser o limite, quando n tender a mais infinito, deste somatório. Somatório de variando de 1 a n, da área da seção transversal referente a este ponto, vezes o tamanho do comprimento. Este vai ser o volume do sólido, se esse limite existir. Quando que esse limite vai existir, professor? Aí tem que lembrar daquele teoremazinho que nós falamos. Ele vai existir quando essa função, eu falei que isso aqui é a função, for contínua. Se essa área em função de x for uma função contínua, esse limite sempre vai existir. E esse limite existindo, ele pode ser interpretado como a integral
no intervalo de A a B da função área. A de x dx. Então, é assim que nós iremos calcular o volume, daquele sólido. Eu só tenho que olhar o seguinte: para um ponto x qualquer no intervalo AB, qual é a função que descreve a área da seção no sólido referente a este ponto? Se eu descobrir qual é a função que descreve a área referente a este ponto, eu integro essa função no intervalo em questão, que eu obtenho o volume do sólido. E é assim que a gente calcula volume de sólidos. Basta que você consiga descobrir qual é a função que te dá a área da seção transversal do sólido. Tudo bem? Ok? Então aqui eu trouxe um passo a passo para o que nós precisamos fazer para calcular o volume de sólidos. Olha só. Primeiro, esboçar o sólido. É essencial que você visualize. Não precisa ser um desenho bonito. Olha, o meu está horrível ali. Mas só que dê para você entender como que é o sólido. Depois você tem que olhar como que é a seção transversal desse sólido. Faz um corte nele. Imagina um plano partindo ele. Fazendo um corte nele. Como que é esse corte? Olhou para a seção transversal, você descobre qual é a função que te dá a área daquela seção, que é aquele A de x, que é a área. Aí você encontra os limites de integração, em geral é fácil, e depois você calcula a integral da área no limite de integração em questão. E você vai obter o volume do sólido. Tá bom? Olha, um exercício bem interessante e simples, que talvez vocês não tenham se perguntado lá no ensino básico por quê que o volume de uma esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3. Por que que o volume de uma esfera é 4πr a terceira sobre 3, né? Por quê? Vamos olhar. Imagina que você tem aqui uma esfera, mais ou menos. Imagina a esfera. Eu quero calcular o volume dela. Então vamos tentar seguir aquele passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que encontrar é o seguinte: já esbocei o sólido, agora eu tenho que olhar para uma seção transversal desse sólido. Tudo bem? Vamos olhar. O que é a seção transversal? É eu imaginar eu fazendo um corte nesse sólido. Tudo bem? Vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, X, e quando eu fizer um corte nessa esfera, como que vai ser o formato desse corte? Vai ser um círculo. Todo mundo concorda? Pega uma laranja, corta-se na boca da laranja. A seção, o corte, vai ser um círculo, tá? Então vai ser um círculo mais ou menos aqui assim, ó. Tá aqui o corte. Tudo bem? Eu preciso só calcular a área desse círculo. A única coisa que eu preciso é a área dele. Porque o volume dessa esfera vai ser dado pela integral dessa função área. Então, eu preciso da área referente a este ponto X. Bom, se você imaginar olhando de frente para esse círculo, para você calcular a área do círculo, você só precisa do quê? Do raio. O raio dele, não sei se você concorda, mas é este tamanho aqui, ó. Concorda? Se esse é um ponto X, eu posso dizer que esse tamanho aqui é o Y referente a este ponto X, concorda? Qual é o raio da esfera mesmo? O raio é dado, o raio é R, dado. Tudo bem? Se eu fechar bem aqui, ó,
Isso aqui é o raio da esfera. Ora, se nós olharmos para este triângulo aqui, ó, este triângulo é um triângulo de que tipo? É um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de hipotenusa R e catetos X e Y. E Y é o raio da esfera. Nesse nosso caso aqui, Y é o raio da esfera. O raio da esfera não, desculpa. O raio da seção. Raio da seção. Tudo bem? Como é que eu vou calcular a área dessa seção, então? A área dessa seção, referente ao ponto X, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu só preciso saber quem é esse Y. Concorda? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu vou ter o seguinte, ó. R ao quadrado, hipotenusa, é igual a Y ao quadrado, cateto, mais X ao quadrado, outro cateto. Ora, como eu quero Y ao quadrado, é só isolar ele aqui. Y quadrado vai ser igual a R quadrado menos X ao quadrado. Pronto. Agora eu substituo lá. Então, a área da seção transversal nessa esfera referente a um ponto X vai ser π vezes o Y ao quadrado, que é R quadrado menos X ao quadrado. Pronto. Achei a área da seção transversal referente a um ponto X qualquer. Tudo bem? Como é que vai ser o volume, então, dessa esfera? O volume vai ser a integral da função área. A integral de π vezes R quadrado menos X quadrado dx. Só que eu estou olhando para qual intervalo? Quais são os limites de integração? A esfera é tudo isso. Então, você concorda que eu estou olhando daqui até aqui? Sim ou não? Esse ponto aqui tem abscissa quanto? Menos R. Porque o raio da esfera é R. E isso aqui é R. Então, quais são os intervalos de integração? Os limites de integração? De menos R a R. Aqui é de menos R a R. Pronto. Agora é só calcular essa integral. O volume vai ser π é constante, deixa aqui. Qual é uma primitiva de R quadrado? Não é R ao cubo sobre 3. R, cuidado, R é constante. É o raio da esfera. Eu estou integrando em relação a quem? A x. Não esquece que esse dx indica em relação a qual variável eu estou integrando, estou primitivando. Então, quem é uma primitiva de R quadrado? R quadrado vezes x. Tudo bem? R quadrado vezes x. Essa é uma primitiva dessa. Se eu derivar isso aqui em relação a x, eu volto para R quadrado. Ficou claro? Menos, que é uma primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, isso aqui variando de menos R a R. Então, este volume vai ser π vezes, no R, isso vai ficar R quadrado vezes R, que dá R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3, menos, no menos R, vai ficar menos R vezes R quadrado, dá menos R ao cubo. Vai ficar menos R ao cubo vezes com esse menos dá mais. Vai ficar mais R ao cubo sobre 3. Galera, isso aqui você concorda que dá 2R ao cubo sobre 3? Isso aqui também dá menos 2R ao cubo sobre 3, com esse menos dá mais 2R ao cubo sobre 3.
Então, 2R ao cubo sobre 3 mais 2R ao cubo sobre 3, 4R ao cubo sobre 3. Então, esse volume aqui vai ser 4R ao cubo sobre 3 vezes π. Pronto. Que é a fórmula do volume da esfera de raio R. Tudo beleza? Então, o que a gente fez? Olha para o sólido. Olha para a seção transversal do sólido. Encontra essa seção transversal é referente a um ponto X qualquer no intervalo que você está trabalhando. Encontra uma função que te dá a área dessa seção transversal em função de X. E aí você integra essa função. Tudo bem? Observe que eu estou falando do caso mais geral, que é o caso de um sólido qualquer. Tá? Olha outro exemplo, legal. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L, cuja altura seja H. Quero uma pirâmide de base quadrada. A base tem lado L e a altura da pirâmide é H. Quero o volume dela. Primeira coisa é desenhar o sólido. Esse exemplo ele fica melhor de trabalhar com ele se você colocar a pirâmide não do jeito que a gente está acostumado, com o vértice para cima. Eu vou colocar o vértice dessa pirâmide para o lado. Vou coincidir o vértice com o centro, com a origem do plano cartesiano, tá? Eu vou colocar assim, ó. Não tá legal isso. Espera aí. Se fica melhor, um pouquinho, né? Tá bom? Então, a base da pirâmide está aqui. Claro que está meio fora de escala. Finge que isso aqui é um quadrado. O vértice dela está aqui. Tá bom? Alguma dúvida? A altura dessa pirâmide, a medida daqui para cá, do vértice à base, é H. Então, esse ponto aqui é H. Concorda? E o tamanho da base dessa pirâmide, o tamanho do lado da base dessa pirâmide, que é um quadrado, deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui. Acho que fica melhor se eu fizer assim. Aí fica melhor. Mais ou menos, né? Está bom, melhorou um pouquinho. Então, o tamanho do lado, essa medida daqui para cá, ó, é L. Concorda? A aresta da base é L, a altura da pirâmide é H. O que a gente precisa fazer?
A seção transversal. Tem que olhar para a seção transversal. Muito bem. Imagina o plano fazendo um corte. Como que vai ser o corte referente a este ponto X aqui? Vai ser assim, ó. Concorda? Qual é o formato da base? Quadrado. Qual é o formato desse corte? Quadrado. Vai ter que ser semelhante ao formato da base. Por quê? Porque esse corte é um corte paralelo à base. Concorda? O que eu preciso então? Eu preciso descobrir qual a área deste corte. Referente a este ponto X. Como vocês fariam para descobrir a área desse corte? Tudo gira em torno de descobrir qual é a função que te dá a área da seção transversal. Se tu tiveres isso, acabou teus problemas. Que integrar tu já sabe. Eu preciso calcular a área de um quadrado, tudo bem? Para eu calcular a área do quadrado, eu preciso do lado do quadrado. Eu não sei qual é a medida do lado desse quadrado. Primeiro que, para esse quadrado eu tenho essa medida, mas se eu pegar um outro ponto X bem aqui, eu vou ter um quadrado maior do que esse, com lado diferente, obviamente. Tudo bem? Então tudo gira em torno de descobrir quanto que vale este lado que eu vou chamar de Lzinho. Aqui também vale Lzinho, tá? Isso aqui é Lzão. Que é Lzão, que é igual a isso, que é um quadrado. Tudo bem? Como é que eu faço para descobrir esse Lzinho? Ó. O Lzão menos o Lzinho? Não. Não necessariamente. Até porque esse lado aqui, né? É aqui e esse é aqui. Não posso diminuir. Mas, vocês lembram quando vocês estudaram, não sei se vocês estudaram lá no ensino básico, sólido, semelhança de sólidos. Vocês estudaram semelhança de triângulo, né? Que é semelhança em geral entre figuras planas, mas você trabalha também semelhança de sólidos. Lá, quando você estuda geometria espacial, quando vocês estudaram tronco de pirâmide e tronco de cone, o professor deve ter falado sobre isso. Vocês chegaram a estudar tronco de pirâmide, tronco de cone, essas coisas? Não? Quando você tem um cone assim, ó, ou uma pirâmide, aí tu pegas um plano e efetua um corte nessa pirâmide aqui, assim, ó. Aí vai gerar uma seção. Exatamente o que nós estamos fazendo ali, ó. Vai gerar um corte. Aí essa piramidezinha é essa aqui, ó. E esse sólido aqui de baixo, que é esse aqui, ó. Que é esse sólido, isso aqui a gente chama de tronco de pirâmides. A mesma coisa acontece quando você pega um cone circular, efetua um corte. Aí você tira o conezinho e tira esse outro sólido, que parece a capa de um abajur. Isso aqui é um tronco de cone. Cai bastante no Enem essas coisas, tá? Não sei se no ano que vocês entraram caiu algo desse tipo. Mas, tronco de pirâmide, tronco de cone. Aí, o que é interessante aqui é que essa pirâmide original ela é semelhante a essa. Essas bases são semelhantes. Esse cone pequeno e o cone original são semelhantes. Então, existe uma razão de semelhança entre as medidas lineares desses sólidos. E essa razão de semelhança se propaga para as áreas e para os volumes. Então, daí a semelhança dos sólidos. Então, aqui é a mesma coisa. A única diferença de lá para cá é que aqui a pirâmide está deitada, lá está em pé. Tá bom? Mas existe uma semelhança entre a pirâmidezinha pequena e a pirâmide grande. Então, eu posso tirar uma semelhança, uma razão de semelhança, entre as medidas dos lados e as alturas dessas pirâmides. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que o lado dessa piramidezinha, da base dessa piramidezinha, está para o lado da pirâmide grande, assim como a altura da pirâmide pequena. Qual é a altura da pirâmide pequena? X, de 0 a x, é x.
está para a altura da pirâmide grande, que é H. Daí eu tiro o seguinte, eu tiro que o lado dessa piramidezinha, da base da piramidezinha, é Lzão por H vezes X. E essa expressão me dá, olha que interessante, essa expressão me dá o tamanho do lado da seção para qualquer valor de X, passeando no intervalo 0H. Isso vale para esse X, vale para um outro X aqui, para um outro X aqui, para qualquer X. Tudo bem? Qual é a área, portanto, da seção referente a este ponto X? É o ladozinho da seção ao quadrado. Não é isso? A área desse quadrado, né? L ao quadrado? Então, a área dessa seção vai ser Lzinho, que é aquilo, Lzão por H vezes X ao quadrado. Então, portanto, esta área aqui vai ser Lzão ao quadrado por Hzinho ao quadrado vezes X ao quadrado. Todo mundo ao quadrado. Essa é a função que me dá a área da seção para qualquer ponto X passeando naquele intervalo. Bom, se a gente já descobriu a função que nos dá a área, basta integrar agora. Concorda? Então, o volume do sólido vai ser a integral de quanto a quanto? De quanto a quanto? De 0 a H. De 0 a H da função, que é essa aqui. L quadrado por Hzinho ao quadrado vezes X ao quadrado. Gente, isso aqui é constante na variável X. Então, eu posso tirar isso aqui. Vai ficar L quadrado por H ao quadrado vezes a integral de 0 a H, X quadrado dx. Isso a gente já sabe calcular. Este volume vai ser Lzão ao quadrado por Hzinho ao quadrado. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3 variando de 0 a H. No zero isso vai dar 0, no H é só substituir. L quadrado, H ao quadrado, vezes H ao cubo sobre 3. Então, este volume vai ser H ao cubo por H ao quadrado. Eu corto 2 daqui com 2 daqui, sobra 1 em cima. Então, fica L quadrado vezes H sobre 3. Agora, lembra lá das tuas aulas do ensino básico. O que é L quadrado? Não é a área da base? O que é H? Não é a altura? Como é a fórmula do volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura sobre 3. Então, L quadrado H sobre 3. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o que a gente precisa fazer é seguir essa ideia. Você olha para o sólido, você olha para a seção transversal, você identifica qual é a função que te dá a área da seção transversal e você integra essa função. Tudo bem? Tá? É claro que eu estou falando aí de casos mais gerais. Por exemplo, aqui, uma esfera, aquele caso ali, o caso de uma pirâmide. A pirâmide, ela não é um sólido de revolução. Ela não é um sólido de revolução. Mas mesmo assim a gente conseguiu calcular o volume dela. Só que o nosso foco serão os sólidos de revolução. Serão sólidos do seguinte tipo. Pega uma função, pega uma região delimitada por uma curva. Imagina essa região aqui, ó. Imagina essa curva descrita pela função f, nesse intervalo AB, e essa região aqui, ó. Pergunta, se eu pegar essa região e rotacionar ela em torno do eixo X, do eixo X, esse eixo aqui, ó. Como que vai ser o sólido gerado? O
O sólido vai ser mais ou menos assim, vê se você concorda. Concorda? Esse a gente chama de sólido de revolução. A esfera, especificamente, é um sólido de revolução. Você pegar um círculo, um semicírculo, e girar ele em torno do eixo X, você gera a esfera. Peguei essa região, girei em torno do eixo X, gerei esse sólido. Então isso é o que a gente chama de sólido de revolução. São esses sólidos, em especial, que nós iremos tratar agora no volume dos discos, que já é isso que eu estou falando, né? E depois no volume por cascas cilíndricas, se der tempo. Tá? Como é que eu vou calcular o volume desse sólido? Eu sigo o mesmo raciocínio anterior. Eu só tenho que olhar para a seção transversal que esse sólido vai obter quando eu fizer um corte nele. Ó. Olha para essa seção referente a este ponto X. Gente, qual é o formato dessa seção? Circular. E isso é legal, especificamente nos sólidos de revolução. Porque quando o sólido é de revolução, qualquer seção transversal dele vai ser circular. Aqui, a seção transversal desse sólido é circular? Não. Esse sólido não é de revolução. Mas se o sólido for de revolução, a seção dele vai ser circular. Ou pode ter casos em que vai ser uma coroa circular, mas isso depois a gente fala, tá? Então, esse sólido aqui, essa seção, é circular. Tudo bem? Então, como é circular, a área dessa seção vai ser a área do círculo. Como é que é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? O raio é esse tamanho daqui para cá, ó. Você concorda comigo? Isso aqui não é o valor da função f no ponto x? Isso aqui, ó, é f de x. Então, o raio dessa seção é f de x. Então, a área da seção é π vezes o raio ao quadrado. Conclusão. Se eu quiser calcular o volume de um sólido de revolução rotacionado em torno do eixo x, basta eu calcular a seguinte integral. O volume vai ser a integral no intervalo AB, definida no intervalo AB, da seguinte função, π vezes f de x ao quadrado dx. E isso aqui vai me dar o volume do sólido em questão. Quando o sólido for de revolução, que vai ser o caso na maioria dos sólidos que nós vamos trabalhar. Ficou claro? E é importantíssimo que você entenda isso. Então, para encontrar o volume, eu preciso integrar a função área, a área da seção. Ora, mas essa seção é um círculo. Um círculo de raio f de x. Então, é só π vezes f de x ao quadrado. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Olha esse exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz quadrada de x no intervalo 0, 1. Só para não dar margem para erros, qual que é a curva y igual a raiz de x? Não é essa aqui assim, ó? Sim ou não? Estou olhando para ela no intervalo 0, 1. Gente, se eu girar essa curva em torno do eixo x, eu não vou gerar um sólido assim? Então, para um ponto x qualquer aqui, eu só preciso do valor de f de x, que será o raio da seção.
Então, de fato, é só usar a fórmula. Tudo bem? Tá? Então, olha como vai ficar bonito e fácil. O volume deste sólido vai ser a integral de quanto a quanto? 0,1 de π vezes a função. Quem é a função? Raiz de x ao quadrado dx. Então é só calcular essa integral, que é muito fácil. Tá? Então, este volume aqui vai ser o π é constante, eu posso tirar da integral. Integral de 0 a 1 de x dx. Porque o quadrado com esse 2 aqui vai para o espaço. Tá? Então este volume é π, primitiva de x, x quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. No 0 dá 0, no 1 dá 1 ao quadrado sobre 2 dá meio. Então π vezes meio é π meios. Unidades de volume, não esquece, tá? Nos exemplos anteriores, como eram só fórmulas, eu não cheguei a colocar unidade. Mas aqui isso é um número. Esse número me dá o volume do sólido. Então precisa de uma unidade. Então, como eu não defini no plano se está em centímetros, se está em metro, alguma coisa, então eu uso o V, unidade de volume. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Aqui fica melhor para você ver os discos, ó. Estou falando do raio da seção referente a este ponto X, então gera esse discozinho aqui, ó. Então eu estou integrando, estou somando o volume de discos como esse, tá bom? E aí fica legal. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Professor, você já começou a complicar, porque aí ele está querendo agora o volume do sólido rotacionado em relação a qual eixo? Qual eixo? Eixo Y, né? Então eu estou pegando a região delimitada pela curva y igual a x ao cubo, a reta y igual a 8 e a reta x igual a 0, e eu estou rotacionando em relação ao eixo y. Então, aquilo que eu falei, primeira coisa é olhar para o sólido. Vamos tentar identificar qual é esse sólido. Bota o plano. Bota a curva. Quem é a curva y igual a x ao cubo? É essa aqui, ó. Vem para cá. Não é isso? X ao cubo. Só que eu quero a x ao cubo e a reta y igual a 8. Y igual a 8, vamos supor que está aqui, ó. Y igual a 8. Tudo bem? E a reta x igual a 0. Quem é a reta x igual a 0? É o eixo y. Concorda? Então, primeira coisa é identificar a região. Qual é a região? É a região delimitada pelas curvas x ao cubo, y igual a 8 e eixo y. Qual é a região? Concorda que é essa aqui? Todo mundo concorda com isso? Tá? Então, a região que eu estou trabalhando é essa aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego esta região e giro ela 360 graus em torno do eixo Y. Então, você tem que imaginar essa região sendo girada em torno do eixo Y. Qual é o sólido que vai ser gerado, vai ser formado? Vai ser esse aqui, ó. Uma tigelazinha aí. Uma cumbuca. Tudo bem? Eu quero o volume dela. Tá, professor, mas espera lá. Não está em relação ao eixo X, como eu fiz anteriormente. Anteriormente, estava em relação ao eixo X, eu olhava o raio da seção e integrava em relação a X. Não era isso? É só inverter. Eu vou fazer tudo agora em relação ao eixo Y. Eu vou olhar para o raio da seção aqui
e vou integrar em relação ao eixo y. Olha só como vai ficar. Imagina um ponto y qualquer. Agora eu vou falar, imagina o ponto x. Olha para a área da seção referente a este ponto x. Não era isso? Vamos fazer agora para y. Imagina um ponto y. Olha para a seção referente a este ponto y. A seção referente a este ponto y é esta aqui, ó, que também é um círculo. Concorda ou não? Para calcular a área dessa seção, eu só preciso do raio dela. O raio dela é esse pedaço daqui para cá. Concorda? Esse pedaço daqui para cá é o x referente a este y. Sim ou não? Esse ponto bem aqui não está na curva y igual a x ao cubo? Então vem cá comigo, olha só. Eu sei que a curva é y igual a x à terceira. Só que o raio dessa seção é o meu x agora. Então eu preciso isolar o x. Está acompanhando? Eu vou isolar o x. Vai ficar assim, ó. X é igual a raiz cúbica de y. Este x é o raio dessa seção. A área dessa seção, agora referente a este ponto y, é π vezes o raio, que é x, ao quadrado. Concorda? Então, a área da seção referente ao ponto y vai ser π vezes o raio, que é x, e x é raiz cúbica de y, ao quadrado. Então, a área da seção referente ao ponto y vai ser π, vou escrever assim, ó, y elevado a 2/3, que eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Vê se você concorda. Ficou claro? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai integrar essa função. Só que a gente vai integrar em relação a x ou a y? A y. Agora eu estou varrendo o eixo y. E eu vou integrar em qual intervalo? De 0 a 8. Estou integrando em relação a y de 0 a 8. Então esse volume vai ser a integral de 0 a 8 dessa funçãozinha aqui, ó. Π vezes y elevado a 2/3 de y. Muito bem. Ok? Então, este volume será igual a π é constante, que é uma primitiva de y elevado a 2/3. Y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Isso aqui variando no intervalo de 0 a 8. Então, este volume será π vezes... Concorda que aqui no denominador vai ficar 5/3? E depois eu vou ter que inverter? Então eu vou colocar logo aqui 3/5. Tudo bem? E aqui vai ficar y elevado a 5/3, variando de 0 a 8. É só calcular isso agora. Então aquele volume será 3π sobre 5, vezes, no 8 vai ficar 8 elevado a 5/3, e no 0 dá 0. Só que 8, para facilitar a nossa vida, 8 é 2 à terceira. Então fica 2 à terceira elevado a 5/3. Esse 3 com esse 3 vai cancelar. Então vai ficar 3π sobre 5 vezes 2 à quinta. 2 à quinta é 32. Então, isso aqui é 32. 32 vezes 3 dá 96π sobre 5 unidades
de volume. Então, este aqui é o volume daquele sólido. E agora nós tivemos que integrar em relação a Y. Tudo bem? Oi? Bonito, né? É bonito. Agora observa que a região que ele está pegando é uma região que está colada ao eixo. Então isso facilitou o nosso raciocínio para integrar em relação ao eixo Y. Agora, se fosse uma região assim, ó, presta atenção. Se fosse uma região assim, ó, aí eu pegar essa região e girar em torno do eixo, vai gerar uma coisa assim, ó, mais ou menos. Com um furo aqui no meio. E aí já dificulta fazer assim. Aí a gente vai precisar de uma outra técnica, que é o método que a gente chama de cascas cilíndricas, tá? Se der tempo, eu falo dele hoje. Mas ainda tem mais alguns exercícios para a gente fazer sobre o método dos discos, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Não? Lembrando que sexta tem prova, né? Nossa provazinha tá mamão com açúcar. Duas questõezinhas de técnicas de substituição e uma questãozinha de volume. Tá bom? Só para a gente fechar o nosso curso de modo bem tranquilo. Todo mundo ser aprovado. Quero ver vocês todos nas turmas lá de C2. E hoje, infelizmente ou felizmente, né? Nunca se sabe, é a nossa última aula, né? Que alegria! Vocês são raladas, né? Então, olha só, vamos para mais esse exemplo. Mostra lá. A região R delimitada pelas curvas, olha essa. Agora é uma região delimitada não pela curva e o eixo, mas agora por duas curvas. Y igual a x e y igual a x ao quadrado. É girada em torno do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Primeira coisa é olhar para a região. Tá? Vamos olhar. Presta atenção. Y igual a x. Isso aqui é essa curva aqui. Que na verdade é uma reta. Tudo bem? Y igual a x quadrado. Parábola aqui assim, ó, passa mais ou menos aqui essa parte, ó. A reta aqui. A parábola aqui assim. Tudo tranquilo? Tá? A parábola continua aqui. Mas como é a região entre as duas curvas, então eu vou ficar só com isso aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho que pegar esta região aqui, ó. E girar ela em torno do eixo X. Você consegue imaginar como que é o formato do sólido que vai ser gerado? É mais ou menos como essa, só que girada em torno do eixo X, né? Não é do eixo Y, em torno do eixo X. Então, se for, presta atenção, se fosse a região abaixo da reta, entre a reta e o eixo X, seria algo assim, ó. Sim ou não? Mas tem
essa parte que a parábola retira daquele sólido. Então vai ser um sólido mais ou menos assim, ó. E isso aqui vem puxando aqui assim, ó. Vê se você consegue entender. Aqui no slide vai ficar melhor para vocês entenderem. Olha lá o sólido. É tipo uma trombetazinha assim, sabe? Essa parte de dentro oca. Essa parte de dentro aqui, que a parábola retira daqui, debaixo da reta, ela é oca, ela é vazia. Tudo bem? Dúvidas? Como é que eu vou proceder seguindo aquele raciocínio anterior? Olha para um ponto X, pega um ponto X e olha para a seção transversal referente a ele. Tá? Então vamos tentar fazer isso. Presta muita atenção agora. Referente a este ponto X aqui, a seção transversal vai ser algo assim, ó. É só essa parte aqui, ó, que eu vou rachurar. Só essa parte aqui vai estar preenchida. Esse de dentro vai ser vazio. Porque essa região aqui, ó, que está compreendido pelas duas curvas, é a região que vai girar. Essa parte aqui de dentro, que a parábola retirou debaixo da reta, ela vai estar vazia. Então, quando eu olhar para o disco, volta lá para o slide. Quando eu olhar para o disco aqui, ó, ele vai ter um furo aqui no meio. Você concorda com isso? Todo mundo conseguiu acompanhar? Porque não dá para eu dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Peraí. Bota lá, de novo. Se eles conseguem visualizar. Olha, esse disco, ele tem um buraco aqui no meio, porque é justamente a parte que a parábola está limpando debaixo da reta. Então, aqui tem um buraco e essa parte aqui está preenchida. Isso é o que a gente chama, na geometria plana, de coroa circular. Né? Eu tenho aqui assim, ó. Eu tenho um círculo com um círculo vazio dentro. Então, só essa parte aqui, ó, está preenchida. Ou seja, a área da seção referente a este ponto X, galera, a área da seção referente a este ponto X não vai ser a área desse círculo grandão. Vai ser a área do círculo grandão menos a área do círculo pequeno. Todo mundo concorda com isso? Então, é a área do círculo maior, colocar assim, menos a área do círculo menor. Ok? Que é a arruelazinha, a coroa circular. Tá? Para eu calcular a área do círculo grandão, eu preciso do raio do grandão. Para eu calcular a área do círculo pequeno, eu preciso do raio do pequeno. E eu tenho esses raios... Diga assim, sim, onde eles estão? Bem aqui, ó. A área do círculo grandão é esse tamanho daqui até aqui, ó. Daqui para cá. Sim ou não? Daqui para cá é a função que é a reta. É y igual a x. O raio do menor é daqui até aqui, ó. Daqui para cá é o raio do menor. Que é a função y igual a x quadrado. Ou seja, o raio do maior é x e o raio do menor é x ao quadrado. Vê se você concorda. Daqui para cá é o raio do maior, que é x, daqui para cá é o raio do menor, x ao quadrado. Tá? Então a área referente ao ponto x vai ser
π raio do maior ao quadrado, x ao quadrado, menos, presta atenção agora, qual é a área do menor? Π vezes o raio do menor ao quadrado, então é x ao quadrado, concorda? Área do círculo maior, πr ao quadrado, menos área do círculo menor, πr ao quadrado. Tá bom? Então, a área referente a este ponto x, posso pôr π em evidência, aqui fica x ao quadrado, menos x à quarta. Então, essa é a função que me dá a área dessa arruelazinha, dessa coroa circular, para um ponto x qualquer. Entenderam, gente, isso? Com certeza. Sim? Tá, então agora o volume é só integrar. O volume vai ser a integral daquela função. π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Mas quais são os limites de integração? De 0 a x não, tem que ser um número aqui, né? De 0 a quanto aqui? 1. Por que 1? Porque bem aqui e aqui são os pontos de interseção das curvas. Faz x igual a x ao quadrado. Onde eles vão se interceptar? X menos x ao quadrado igual a 0. Põe o x em evidência, fica 1 menos x igual a 0. Ou seja, x igual a 0, ou 1 menos x igual a 0, e portanto x é igual a 1. Então, este ponto e este ponto são os pontos de interseção das duas retas. Das duas curvas, da reta e da parábola. Ficou claro? Tudo bem? Então, aqui é de 0 a 1. Então, esse volume, ele será π é constante, primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, variando de 0 a 1. No 0 vai dar 0, no 1 vai dar 1/3 menos 1/5. Tiro o mínimo é 15. 5 menos 3. Então, este volume vai ser 2π 15avos unidades de volume. Pronto. Tudo em paz? Alguma dúvida? Seria no 1 menos do 0. Só que no 0 vai dar 0, nesse caso. Tá? Só ter atenção para quando não der 0 aí colocar direitinho. Tá bom? Dúvidas? Não? Beleza. Olha esse. Esse é bem interessante, presta bem atenção agora. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior, que é esse aqui, em torno da reta y, deixa lá, y igual a 2, obrigado. Então eu quero a região anterior, só que eu não quero girar em torno do eixo x. Eu quero girar em torno da reta y igual a 2. Então, vamos tentar entender o que ele está querendo. Esse é um exemplo que mostra que você decorar isso aqui, ó, porque o aluno ele costuma muito fazer isso. A fórmula para calcular é essa, π f de x ao quadrado dx. Aí o cara decora isso e pensa que isso vai resolver todo e qualquer exemplo que aparecer. Isso não é verdade.
Cada exemplo é importante que você olhe para a região que você vai trabalhar, que você vai girar, em relação a qual reta você vai girar. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente fica num pensamento muito mecânico e não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês pensem, tá? Então, neste exemplo, eu estou pegando a região entre as curvas y igual a x e y igual a x quadrado e estou girando em relação à reta y igual a 2. Tá certo? Então, vamos fazer um esboço da região. A região é esta aqui, ó. Eu vou fazer meio fora de escala. Está aqui a reta, y igual a x. E está aqui a parábola x quadrado. Então, a região é essa aqui, ó. Tudo bem? Aqui a gente já viu que é 1, que é um ponto de interseção. Aqui é 0, outro ponto de interseção. Então, como y é igual a x e y é igual a x quadrado, aqui vai ser 1. Concorda? Aqui é o ponto 1, 1. Se eu fizer x igual a 1, 1, y vai ser 1 também. Y igual a 2 é essa reta bem aqui, ó. Y igual a 2. Então, eu tenho que pegar, presta atenção, eu tenho que pegar essa região e girar em torno dessa reta. Tá claro? Como que vai ser o sólido que vai ser gerado pelo giro, pela rotação dessa região em torno dessa reta? Essa é a grande questão. Por que eu preciso tentar minimamente visualizar o sólido? Porque eu preciso da seção. Eu tenho que entender como que vai ser a seção desse sólido, para eu descobrir a função que descreve a área da seção. Tudo certo? O sólido, pessoal, que vai ser gerado, vai ser um sólido mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou girar essa região aqui em todo, essa parte de dentro aqui, ela é oca, como se fosse uma tigela. Com essa parede aqui, ó. Só que isso aqui circunda a tigela, né? Não dá para desenhar tudo, mas essa região aqui, ó, essa aqui, ela gira em torno da tigela. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Olha, aqui dá para ver melhor. Essa parte aqui de dentro, ela é vazia. Só essa parte aqui, ó, é preenchida. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Dúvidas? Qual? Uhum. Ah, sim, sim, sim. Girando aqui, então ficaria aqui assim um sólido, né? Aí tem que ter cuidado. Eu estou pegando essa região e toda a região eu estou girando em relação à reta. Então, quando a gente faz isso, é sempre assim, ó. Esse ponto, ele vai ter que ter um ponto simétrico a ele, lá do outro lado da reta, a mesma distância dele da reta. Então, esse ponto tem essa distância da reta. Então, eu tenho que procurar qual é o ponto que é simétrico a ele em relação à reta. É esse aqui, ó. Pega um outro ponto. Este ponto bem aqui, ó, ele está a essa distância da reta. Então, eu vou ter que encontrar um simétrico a ele bem aqui do outro lado da reta. Sempre assim. Tudo bem? Por isso que quando existe diferença, quando você estuda, você pega essa reta aqui, ó. Pega uma reta aqui e pega um triângulo retângulo colado na reta. E gira esse triângulo retângulo.
ele vai gerar um cone reto. Agora pega a reta e pega um triângulo retângulo afastado da reta. E gira esse triângulo em relação à reta. Ele não vai gerar um cone, ele vai gerar um negócio assim, ó. Faltou espaço aqui, né? Ele vai gerar um sólido mais ou menos assim, ó. Porque todos esse ponto, eu tenho que achar o simétrico dele aqui, ó. Tá aqui. Esse ponto, eu tenho que achar o simétrico dele aqui, tá aqui. Esse tem que achar o simétrico aqui. E eu vou fazendo isso para todos os pontos. Quando eu fizer isso, vai gerar um sólido assim. Então tem que ter cuidado nessa visualização tridimensional, tá? Então esse ponto simétrico, esse ponto simétrico. Então vai gerar um sólido mais ou menos como esse que está aparecendo aqui para vocês. Tudo bem? Dúvida, gente? Tá na mão? Eu preciso do volume desse sólido. Então, para eu olhar o volume desse sólido, eu preciso do quê? Da seção transversal. E aí a grande questão é a seguinte: vocês conseguem perceber agora que existe um buraco nesse sólido, uma parte oca, certo? Só é maciço essa parte da lateral. Então, se eu pegar para um certo ponto X aqui, entre 0 e 1, eu tenho que olhar para a seção transversal que o plano referente a esse ponto X vai efetuar. Então, essa seção transversal ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vê se você consegue visualizar. Ela seria um círculo se eu estivesse trabalhando só com a parábola. Mas como a reta tira essa parte, então vai ter um outro círculo que vai ser um buraco aqui assim dentro. Ó. Mostra lá o slide para eles que fica melhor para eles olharem no slide. Olha lá. Aquela arruelazinha, igual no exemplo anterior. Concorda? Então eu tenho que olhar só essa área aqui, ó. Essa área que está preenchida. Se eu olhar de frente, o que está acontecendo é aquilo mesmo que aconteceu no exemplo anterior. Tá? Eu tenho que pegar essa região. Essa é a área que vai me dar a área da seção. Então eu vou precisar do raio do maior e do raio do menor, porque a área dessa parte que eu pintei vai ser a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Concorda? Presta atenção na pergunta. Agora eu quero ver. O raio do grande é daqui para cá, o raio do pequeno é daqui para cá. Vê se você concorda. Raio do grande e raio do pequeno. Certo? Qual é a expressão que me dá o raio do círculo maior? Qual é a expressão que me dá o raio do círculo maior? Ainda não ouvi ninguém falando. Qual a expressão que me dá o raio desse círculo maior aqui? O círculo maior, presta atenção, mais uma vez. O círculo maior, o raio dele é daqui até aqui. Esse é o raio do maior. E o menor, ele é daqui até aqui, ó. Que é o raio do menor e aqui o raio do maior. Qual é a expressão que me dá
o raio do círculo maior, que é o tamanho daqui para cá. Isso é essencial. Você descobrir quanto é esse raio. Oi? Y quadrado? Não. Preste atenção. Qual é essa curva mesmo aqui que eu estou pintando de rosa? Y igual a x quadrado. Quanto é essa reta daqui para cá? 2. Então, quanto mede esse tamanho daqui para cá? 2 menos x quadrado. 2 menos x ao quadrado. Esse é o raio do maior. Esse tamanho daqui para cá, menos esse pedacinho que mede x quadrado. Então, é 2, tudo isso, menos esse pedaço que é x quadrado. 2 menos x quadrado. Ficou claro para todo mundo? Qual é o raio do menor? 2 menos x. Entenderam o raciocínio? Porque tudo daqui para cá mede 2 e daqui para cá mede x. Então, é 2 menos x. Fez sentido isso, gente? Então, aqui, ó. Aqui, o raio do maior é 2 menos x ao quadrado. E o raio do menor é 2 menos x. Então, a área da seção referente a um ponto x qualquer é π vezes o raiozão ao quadrado. O raiozão ao quadrado é 2 menos x ao quadrado. Raiozão ao quadrado. Menos a área do círculo menor. Π vezes o raiozinho ao quadrado. O raiozinho ao quadrado é 2 menos x. 2 menos x ao quadrado. Então, a área dessa seção, ela é π, pondo π em evidência, 2 menos x ao quadrado, menos 2 menos x ao quadrado. Então, para eu calcular o volume, já tenho a área. Para eu calcular o volume, basta só integrar isso. Tudo bem? Olha só. O volume vai ser a integral de quanto a quanto? Estou integrando em qual intervalo? De 0 a 1. Da área, que é essa expressão. π vezes 2 menos x ao quadrado, menos 2 menos x ao quadrado, dx. Integra em relação a x. Então, volume integral de 0 a 1. Π é constante, né? Posso até tirar logo da integral. Eu não consigo achar a primitiva do jeito que está aí. O que a gente faz, então? Por parte? Não. Essa parte, aquela parte? Pode ser, mas dá para fazer direto. É só desenvolver esses quadrados. Concorda? Vamos desenvolver esses quadrados. Esse primeiro aqui, ó, fica o quadrado do primeiro, que dá 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vê se você concorda. Tá bom? Menos, agora aqui eu tenho que pôr um parênteses, porque é menos tudo que vai aparecer, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. dx. Tá bom? Então, aqui o volume vai ser π vezes a integral de 0 a 1 de... Observe, este 4 com este 4 eu posso cancelar logo. Aqui eu tenho menos 4x² menos x². Então, fica menos 5x². Aqui eu tenho mais 4x, então deixa eu colocar esse 4x aqui na frente para ficar bonitinho. 4x menos 5x², e aqui mais x². Vê se está tudo certo aí, se eu não errei conta. 4x menos 4x² menos x² menos 5x², mais x². Tá bom? Então, este volume aqui, ele vai ser π vezes primitiva de 4x
2x ao quadrado, certo? Menos primitiva de 5x ao quadrado, 5x ao cubo sobre 3, mais primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, variando de 0 a 1. No 0 vai tudo dar 0, então basta calcular no 1. O volume aqui, portanto, será π vezes, no 1 vai dar 2, menos 5/3, mais 1/5. Tirando o mínimo aí, é 15, 30, menos 25, mais 3, tá certo? 15 por 1, 15 vezes 2, 30. 15 por 3, 5. 5 vezes menos 25, menos 25. 15 por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o volume vai ser 30 menos 25 dá 5. 5 mais 3, 8 π 15 avos unidades de volume. Se não tiver errado, conta. É isso. Deixa eu só confirmar aqui. Tá certo. Tudo bem, gente? Então, esse é o volume desse. Então, esse é um caso, como eu falei antes, que se você olhar lá no livro, olhar lá nas notas de aula, pegar a fórmula do volume por discos, que é essa aqui, e ficar só decorando a fórmula, você não faz esse tipo de exercício. Porque, primeiro, aqui eu não estou girando em relação ao eixo X. Estou girando em relação a um outro eixo. Por isso que eu dou sempre a ideia principal para vocês. Qual é a ideia principal do cálculo de volumes pelo método dos discos? É você olhar para a função que te dá a área da seção transversal do sólido. Se você olhar para essa função, aí você não erra. Porque é só integrar essa função. Tudo bem? Como eu falei antes, esse é o método em que você pega e gira a tua região em relação ao eixo X, ou no caso ali em relação a um eixo, um outro eixo de referência, né, até paralelo ao eixo X. Agora, quando você tem uma região como essa aqui, ó, imagina essa região aqui, ó, definida no intervalo AB. E eu vou girar agora não em relação ao eixo X, porque se eu girar em relação ao eixo X, vai ser o que a gente já sabe. Mas eu vou girar em relação ao eixo Y. Aí eu gero no espaço uma região mais ou menos assim, ó. Vê se concorda. Um sólido mais ou menos assim. Tá? Aqui no slide, acho que dá para ver melhor. Olha, aqui tem a região. Tá? E aí, quando eu girar essa região em torno do eixo Y, gera um sólido mais ou menos assim. Aqui no meio tem um furo. Justamente é o espaço que a curva tem entre ela e o eixo. Tudo bem? Podia ser colado também, eu tô pegando o caso mais geral, tá? E aí eu preciso de uma expressão que me dê o volume desse sólido. Então, eu estou girando em relação ao eixo X, então não dá para trabalhar os discos. Né? Não tem disco aí. Como é que a gente vai fazer, seguindo aquele mesmo raciocínio? Dá só os aspectos gerais aqui. Você vai fazer a mesma coisa, pega uma partição do intervalo. Só que quando eu pegar a partição do intervalo, eu vou olhar para um retângulo aqui, ó. Olha para este retângulo. E olha como que vai ser o comportamento desse retângulo quando ele girar junto com o sólido, junto com a região. Quando esse retângulo girar junto com a região, vai gerar um negócio mais ou menos assim, ó.
aqui ele. O desenho vai ficar bem poluído. Acho que não vai dar para vocês entenderem muito bem. Mas vai gerar, acho que aqui tem, deixa eu ver se tem aqui. Vai gerar mostra lá o slide. Um sólidozinho mais ou menos como esse, ó. Né? Vai gerar um sólidozinho mais ou menos como esse. Então aqui, onde o retângulo está varrendo, é maciço. Então vai gerar é como se fossem 2 cilindros. Só que o de dentro é oco. O de dentro é vazio. Tá? Esse do meio aqui é vazio. Então tem esse de fora. Ou seja, aí olha qual vai ser o raciocínio. Mesmo raciocínio lá da integral de Riemann. Eu não particionei o intervalo? Então para cada intervalinho eu vou ter um retângulozinho. E para cada retângulozinho desse eu vou ter uma espécie de casca como aquela. Então vai aparecer no final um monte de cascas concêntricas. Uma por dentro da outra. Se eu somar o volume dessas cascas, eu vou ter uma aproximação para o volume do sólido. Estão acompanhando o raciocínio? A soma dos volumes daquelas cascas é uma aproximação para o volume do sólido. Como eu faço para melhorar essa aproximação? Eu passo o limite na soma. Tudo bem? Então eu só preciso de uma expressão que me dê o volume daquela casca. Tá? Uma maneira didática de você enxergar o volume dessa casca é o seguinte, ó. Toma um ponto X aqui, ó. Preste atenção. Mais ou menos aqui, tá? Toma um ponto X aqui, ó. Ponto X. Imagina que tu faz um corte nessa casca e estica ela. Tá? Vai ter um negócio aqui assim, ó. Como se fosse um paralelepípedo bem fininho. Concorda? Se eu fizer um corte aqui assim, ó, pá, esticar isso. Igual o cilindro, né? Quando tu vai calcular a área de um cilindro, o que tu faz? Tu pega o cilindro aqui, ó. Tu pegas o cilindro, aí tu faz o corte nele, aí tu estica ele. Vira um retângulo. Só que aqui, como é um cilindro, uma cascazinha só, então eu faço o corte, estico, vai virar tipo um colchonetezinho. Um paralelepípedozinho, bem fininho. Então, o volume dessa casca é o volume desse paralelepípedo. Tudo bem? Imagina que o raio aqui é X, ó, que esse tamanho daqui para cá é X. Tá? Então, qual que vai ser o comprimento dessa base? Porque o comprimento dessa base, quando eu esticar, vai ser o comprimento desse paralelepípedo, você concorda? Tá? Então, como é o comprimento de um círculo de raio X? Um círculo de raio R, como é que a gente calcula o comprimento dele? 2πr, sim ou não? Então, se o raio é x, esse comprimento aqui vai ser 2πx. Concorda? A altura, referente a este ponto x, a altura é a função f. É f de x a altura. Concorda? Então, essa altura aqui, ó, é f de x. Comprimento, a altura, falta só a largura. Mas a largura é o tamaninho desse intervalo, desse subintervalo, que é ΔX. Então aqui é ΔX. E aí a gente tem uma expressão como essa aqui, ó, que de maneira didática a gente consegue perceber assim, ó. Comprimento 2πx, altura f de x, largura ΔX. Qual é o volume desse sólidozinho? Comprimento vezes largura vezes altura, não é assim? Então é só fazer, ó, comprimento 2πx, altura f de x, espessura que é ΔX, que depois vai se transformar em dx quando a gente passar a integral. Então eu integro essa expressão, está aqui a expressão. O volume de um sólido obtido através da rotação em torno do eixo y vai ser a integral de a até b de 2πx f de x dx. Esse f de x
é a alturazinha do retângulo. É ele quem sempre a gente tem que ter cuidado. É essa alturazinha do retângulo. Tá? Ficou claro? Tá? Então, olha só um exemplo para não passar em branco. A gente ir para casa. Mostra lá. Determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y daquela região. Olha só qual é aquela região. Primeiro vamos identificar qual é aquela região, rapidinho. O X varia de 1 a 3, né? O X varia de 1 a 3. Tá aqui, ó, de 1 a 3. E o Y varia de 0 a 2x mais 1. 2x mais 1 é uma reta crescente. Ela passa aqui assim, ó. 2x mais 1, tá? Quando o x vale 1, o y vai valer 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então aqui vai ser 3, ó. 1 em 3. Tá bom? Quando o x vale 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aqui vai ser 7. Então, é essa reta aqui, ó. Então, o y está entre 0 e essa reta, e o x está entre 1 e 3. Então, a região que eu estou olhando é essa aqui, ó. Vê se você concorda. Certo? Aí eu vou pegar essa região e vou girar aqui, ó. Vai gerar um sólido aqui assim, ó. Tudo bem? Aqui dentro é vazio. Ok? Então, eu quero o volume desse sólido pelo método das cascas cilíndricas. Faz aquilo que eu falei para vocês. Olha para um ponto X. O volume vai ser a integral, no intervalo, no caso de 1 a 3, de 2πx, e o f de x é a função. Só te certifica se o retângulozinho vai ter mesmo a altura da função f de x. Nesse caso, vai. E a função é essa. É y igual a 2x mais 1. Então, aqui vai ser 2x mais 1, que é o f de x, dx. Então, é só integrar essa funçãozinha aqui. E essa é fácil, né? Só distribuir aqui, ó. E aí, primitiva a cada polinômio. Você vai ter o volume desse sólido. Tudo bem? Infelizmente, não vai dar tempo da gente detalhar e fazer outros exercícios, mas era só para não passar em branco, porque, se eu não me engano, tem uma questãozinha de cascas cilíndricas na lista de exercícios de vocês. Tá? Então, em geral, é só fazer isso, tá? É 2πx vezes a altura do retângulozinho. E aí vai depender se a região tá muito deslocada acima ou abaixo da região. Aí tem que ter cuidado com a altura do retângulo, tá? Mas em geral é isso. Gente, alguma dúvida? Fala. O 2π é constante, sai. O 2π é constante, sai da integral. Aí desenvolve aqui, vai ficar x quadrado. 2π vezes a integral de 1 a 3, 2x quadrado mais x dx. Aí é só calcular essa integralzinha, tá? Gente, foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha de cálculo nesse semestre, tá? E que vocês possam usar esses conhecimentos nos próximos semestres e na carreira de vocês quando vocês se formarem aqui, tá? Foi bom estar com vocês. Um forte abraço. E até a próxima, tá?